Que bom estarmos juntos mais uma vez em mais um bate-papo aqui com mais uma pessoa que você talvez já conheça, mas vai conhecer um pouco mais profundamente alguns aspectos da sua vida, da sua história. Talvez você ainda não conheça, então vai conhecer hoje mais uma mulher admirável que tem feito um trabalho maravilhoso, tem deixado a sua marca nessa geração. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais da vida da pastora Ângela Valadão Sintra, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, minha querida? Graças a Deus. Que bom, obrigada. Muito feliz de estar aqui, viu, Márcia? Nós também, muito felizes de ter a sua companhia, de conhecer um pouquinho mais da sua vida. Muitas pessoas que acompanham a Rede Super, não é, de tantos lugares do Brasil, pelo mundo aí, através da internet, sim, conhecem a senhora através, né, dos programas, sim, das ministrações, da palavra. Mas alguns aspectos da sua vida ainda não conhecem muito. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua vida. Começar lá do comecinho, a gente, como eu já falei, né? A gente que já conhece um pouquinho a vida da pastora Ângela, tá lá na Igreja Batista da Lagoinha, acompanha, tem escola dominical, ela sempre compartilha alguma coisa, né? Quando foi a sua conversão, pastora Ângela? Porque muita gente ainda não sabe. Olha, Márcia, minha conversão foi aos 13 anos. Eu nasci num lar cristão, né? Aprendemos a palavra de Deus, aprendemos a Bíblia, sabíamos muitos versículos de cor, mas até os 13 anos eu tinha medo do encontro com o Senhor. Eu não tinha certeza da minha salvação. Então, algumas vezes eu sonhava com o arrebatamento da igreja, que meus pais estavam subindo e eu estava ficando. Aí eu acordava falando, não, eu também quero ir, eu também quero ir. E foi exatamente na morte do meu pai que eu tive a minha experiência com o Senhor. Meu pai partiu aos 45 anos, bem jovem muito ainda, jovem. Né? Foi um acidente de caçada, um tiro que disparou na coxa dele. Ah, meu Deus. Mas foi algo assim que não foi tão grave, porque não pegou osso, nervo. Vai pegar veia, né? Exato, mas eram aqueles chumbinhos, era cartucheira. Então, os 200 chumbinhos ficaram ali no músculo, né, na carne. E papai veio para Belo Horizonte. Se talvez, sempre a morte traz um si, né? Se meu pai tivesse ido para o hospital do pronto-socorro, talvez uma das primeiras coisas era uma antitetânica. Uhum. Mas papai foi para um hospital particular, porque era carnaval, a gente estava no acampamento. E então ele ficou ali no hospital internado, aguardando a gente chegar também. E não foi dada a vacina antitetânica, né? E foi exatamente tétano que deu ali no dia que ele ia receber a alta. Mas a minha experiência foi a seguinte. A senhora tinha 13 anos? Tinha 13 anos. Muito jovem. Nós estávamos, era o domingo, papai foi acidentado na terça-feira. Era o domingo, ele ia sair do hospital. E a mamãe mandou o recado, vocês podem ir para a igreja, eu e seu pai, daqui do hospital nós vamos para a escola dominical. Então a gente aprontou, fomos felizes para a igreja. Na expectativa de encontrar com eles depois. Só que eles não chegaram. E chegou o recado de que havia declarado tétano no ferimento e que era para a gente ir para o hospital. E quando eu entrei no quarto, estava minha mãe, mais 3 médicos, o quarto estava bem escuro, e então os médicos falando baixinho com a mamãe, disseram que era grave a situação. E meu pai teve uma parada cardíaca e respiratória, porque o tétano ele mata pela parada respiratória, dá o trismo muscular, a pessoa não pode encher a caixa torácica, não pode encher os pulmões e então ela tem a morte. E o papai teve aquela parada respiratória, uma parada cardíaca, e os médicos viram, então, subiram literalmente no peito dele, massagem, injeção, oxigênio. Na hora que a senhora estava lá no quarto? Na hora, ele estava vendo. A senhora viu tudo? Aí o papai foi voltando, foi uma ressuscitação, né, uma reanimação, e o papai foi voltando, abriu os olhos, eu estava bem do lado dele, e papai segurava a mão dos médicos e dizia, deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. E quando eu ouvi papai dizer isso, olha, Márcia, foi como em um minuto passou na minha mente, poxa, o papai é tão novo, tem 7 filhos, o caçula tinha 3 aninhos, o mais velho 17, nós éramos pequenos,
como o papai podia falar, eu quero partir? Então veio ao meu coração, ele está pronto, ele sabe o que eu espero, e eu não estava. Então naquela hora eu fiz uma oração. Eu não pedi a Deus que Deus curasse o papai, que Deus desse mais vida para ele, mas eu pedi, Senhor, eu quero ter a mesma fé que o papai tem. Eu quero ter essa mesma certeza, essa segurança. E naquela hora, o Espírito Santo veio sobre mim, encheu meu coração, me trouxe a paz, a certeza da minha salvação. Essa experiência foi linda, apesar de um momento de dor, num momento de tristeza, num momento de dificuldade, da perda do pai, mas a senhora recebeu o maior presente, né, que nós podemos receber, que é a salvação. E foi pelo testemunho dele, né, de ver que, porque a pessoa, ela vai mostrar mesmo em quem ela crê, no que ela crê, é nesses momentos da morte, quando vem uma dificuldade, uma enfermidade. Então aquilo que está no coração vai aflorar. Com certeza. É um momento que ninguém consegue ter máscara, consegue ter nenhum tipo de subterfúgio ou de esconder alguma coisa ou tentar mostrar. É aquele momento que nós somos o que somos mesmo. Então por isso que mostra realmente o que somos dentro de nós. E mais uma bênção também é o consolo do Espírito Santo que a senhora teve naquele momento de maior necessidade desse consolo que a gente tem também nesse pacote que a gente recebe aí com a salvação. É verdade. A experiência que eu tive, ela foi tão marcante que quando eu desci as escadas do hospital, meu pai veio a falecer no dia seguinte, quando eu desci as escadas do hospital, para mim parecia que o céu era mais azul, as pessoas eram mais bonitas, parecia que eu estava andando nas nuvens. Olha só. Então era uma realidade. E desde os 13 anos, Márcia, até hoje, tantos anos se passaram, essa certeza nunca me deixou. Graças a Deus. Então, cada dia, essa convicção de que se eu partir hoje, os anjos do Senhor irão me levar à presença de Deus. Graças a Deus. Então, é uma convicção plena que a gente tem. Com certeza. Vamos pulando, que são muitas histórias, né? A gente vai pulando aqui algumas etapas. A pastora Ângela é dentista por formação e também trabalhou há muitos anos. Quando a senhora decidiu ser dentista? Olha, quando eu estudava, eu sempre fui muito boa aluna na escola, queria fazer o curso superior, mas eu me casei com 18 anos. Muito novinha. Na época exatamente do vestibular, né? Exatamente. E o Paulo terminou o curso de medicina e nós nos casamos e fomos para o interior. E no interior, nossos filhos nasceram logo, né? Eu tive 3 filhos. Tivemos a Suzy, o Sérgio e tive um terceiro filhinho que viveu só um dia, Cláudio Eduardo. E então, ali no interior, nós moramos em algumas cidades, as crianças cresceram e você estava me dizendo que você foi criado no interior, que vida boa, né? Ai, bom demais. Eu acho que até, infelizmente, hoje em dia, até no interior as pessoas não têm mais a vida que a gente tinha, que eu tive uma infância maravilhosa. Em Aimorés, um beijo, porque a Aimorés assiste a Rede Super. Sim. E realmente é outra coisa, né? E seus filhos tiveram esse privilégio. Onde eles cresceram? Em alguma cidade? Olha, a Suzy nasceu em Goiás, ela é de Mineiros, Goiás. O Sérgio nasceu no Mato Grosso, em então, Rondonópolis. Então, nenhum dos dois é mineiro. Ela é só Mineiros por causa do nome da cidade. Uma cidade que foi fundada por mineiros, né, foram para lá. Mas a maior parte da infância deles foi aqui no sul de Minas, perto daquele Circuito das Águas, uma cidade chamada Conceição do Rio Verde, próxima a Caxambu, Lambari, São Lourenço. Uma região muito linda. Linda. Fria. O povo muito bom, amoroso, hospitaleiro, amigo. E então, ficamos 10 anos no interior, mas eu sonhava de fazer um curso superior, de poder exercer uma profissão, de me realizar nessa parte também. E quando voltamos para Belo Horizonte, Suzy já estava com seus 9 para 10 aninhos, aí eu falei com o Paulo que eu gostaria de estudar. E eu tinha aprendido um pouco de piano no interior, pensei em fazer música, ir para o conservatório, mas eu não estava preparada para o vestibular, o que se exigia, eu não estava pronta. Eu falei, já que eu estudei, eu vou então fazer um curso
que eu possa exercer uma profissão sem ser empregada, que eu possa ser dona da agenda, seu horário por causa das crianças, sim, né? De toda a vida de uma dona de casa, esposa, mãe. Sim, sim. Então, conversando com o Paulo, veio-nos a ideia de fazer odontologia. E foi muito interessante, eu fiz um cursinho bem rápido, tinha aquele cursinho de 3 meses, começou o Promove. É. E aí eu estava no cursinho, aquele tanto de colegas, eles falavam, e aí, Ângela, você vai tentar vestibular para quê? Eu falava, tentar não, eu vou passar no vestibular. De quê? Odontologia, e vou passar na Federal. Aí eu disse, mas você está muito metida. Eu falava, não, aí a gente não está brincando, né? Nós vamos estudar. E graças a Deus, realmente o Senhor me abençoou, passei na Federal, estudei, me formei em 84, né? E depois nós fomos exercendo a profissão. Foi um tempo muito bom em que eu pude assim conciliar. Quando os meninos estavam na escola, eu estava na faculdade. E depois na vida profissional, também a gente olhava os horários para estar em casa com eles, né? Então foi muito bom que não eram pequenos e nós podíamos dar assistência enquanto eles estavam em casa. Conciliou tudo certinho, né? Tudo. Maravilha. É importante, né, Márcia? Isso é importante demais. A mãe dentro de casa. É muito importante a gente falar isso, né? Porque muitas mulheres, elas querem, como a senhora queria, eu também quis, e é legítimo isso, não tem nada de errado, se satisfazer profissionalmente, né? Quer uma profissão, as mulheres são muito inteligentes, são dinâmicas, elas têm essa capacidade, esse potencial, mas a gente tem que saber o que é prioridade para a nossa vida, não deixar o marido, a casa, os filhos, simplesmente para estudar e simplesmente para cumprir um desejo nosso. A gente tem que realmente conciliar, procurar conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? E a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. Eu sei que, claro, infelizmente algumas mulheres não podem ser profissionais liberais, fazer seu próprio horário, elas têm uma carga horária integral ao longo do dia, né? Elas trabalham 8 horas por dia, os meninos às vezes ficam numa creche, ou ficam com a avó, ou ficam em casa, mas quando tiver o tempo, que seja um tempo de qualidade, né? O tempo... E o ideal mesmo, Márcia, porque muitas vezes a mulher, o que ela ganha é o que ela paga para creche, às vezes não vale a pena, pena, ou para empregada, não vale a pena. Então eu penso o seguinte, que quando as crianças são pequenas, você deve fazer todo o esforço para ficar com seus filhos pequenos. Porque o que eles vão receber, eles jamais vão perder. Mas o que eles deixarem de ganhar da sua presença, da sua companhia, vai fazer falta algum dia. Então nós temos visto assim que hoje muitos adolescentes, muitos jovens estão sem referencial, estão sem direção, sem identidade, até a sua personalidade está atingida, nem sabem a sua sexualidade, pela falta do referencial dos pais, cada um cumprindo o seu papel. Com certeza, é importantíssimo.